Olá, igreja querida, buenos dias, aleluia, estamos novamente juntos para compartilharmos da palavra do Senhor. A palavra que alimenta, a palavra que santifica, a palavra que nos fortalece e a palavra que nos llena de sua fé. Amém? Vamos orar? Padre, uma vez mais nos colocamos delante de Ti, clamando, pedindo a Tua misericórdia, Senhor. Utiliza minha vida, Senhor, servo do Senhor, para transmitir a Tua palavra. Eu necessito de Ti, nós outros necessitamos do Senhor, não somente por exponer Tua palavra, mas para que o Teu Espírito Santo prepare nossos corações para receber de Ti. É a minha oração, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Estamos em Juan 17, sobre a oração sacerdotal de Jesus, nosso intercessor, que intercede por nós outros, clamando por nós outros. Senhor Jesus, o Rei da Glória, Rei dos Reis, Todo-Poderoso, Ele é que habla conosco através do seu Espírito Santo, através da palavra escrita que está na Bíblia. Amém? Muito bem, estamos na parte N de Juan e queremos falar hoje, dando continuidade sobre a oração sacerdotal do Senhor Jesus. Nós outros temos que agradecer a Deus porque é Ele que nos santifica, é Ele que nos envia ao mundo para falarmos desse Deus maravilhoso. É Ele que nos ajuda para que nós outros possamos servi-lo. A pergunta é: o mundo está melhorando? Será que o mundo está melhor? Creio que não. Quando olhamos, escutamos o que está passando ao derredor, quando podemos mirar, nos damos conta que o mundo não está melhorando. Bem, dentro desse contexto de mundo que somos nós outros, homens e mulheres, há homens e mulheres que não fazem a vontade do Senhor, ainda que há escutado, ainda que han sido ensinados, ainda que han leído na palavra do Senhor, na Bíblia, há muitas pessoas que não fazem o que Jesus manda. Temos um exemplo deste no livro de Lucas, capítulo 16, de 19 a 31, aquela passagem tão conhecida do rico e Lázaro. O rico e o Lázaro foram ministrados, foram ensinados qual é a vontade do Senhor. Em este caso, Lázaro servia ao Senhor, apesar de tão pobre, apesar de passar por tantas lutas e provações. O rico também foi ensinado sobre a palavra de Deus. O rico é um judeu que conhecia a palavra, tanto é que quando ele está do outro lado do abismo, no verso 16, se não me equivoco, perdão, 16 não, 22 ou 23, não me acordo bem, ele diz: Padre Abraão, para que ele diga Padre Abraão, tinha que ser um judeu, reconheceu que aquele que estava com Lázaro era Abraão, ou na persona de Abraão, representando Deus Padre. O rico conhecia que fazia parte dos mandamentos de Deus ajudar ao pobre necessitado, a viúva e os órfãos, e este rico não fazia nada. Bem, também quando olhemos e leemos Mateus 25, 31 a 46, nós outros vemos aquela passagem tão terrível, onde Jesus, ele separa as ovelhas dos chivos.
Ou seja, pessoas que Jesus não las reconhecem, pessoas que não fizeram a vontade de Deus. E nós outros também aprendemos na palavra do Senhor em Lucas 6, de 43 a 49, que uma árvore buena não pode dar malo fruto, e nem tampouco uma árvore mala pode dar um fruto bueno. Também aprendemos que um homem do bom tesouro que tiene no coração, ele saca o bem que tiene. E o mau tesouro que está dentro do homem tira os malos tesouros. Ou seja, aquilo que eu hablo, da maneira como eu atuo, da maneira como eu cumpro meus contratos, da maneira como eu honro meus compromissos, da maneira como eu trato as pessoas, vai demonstrar se Jonás está sacando coisas buenas de seu tesouro, que ele tem tesouros buenos, ou se Jonás tem um malo tesouro e ele está tirando as coisas malas pela sua maneira de hablar e se postular. Bem, Jesus disse no verso 46, por que me chamais Senhor, Senhor, se não hacéis o que vos mando? Jesus ensinando isto. Também há as pessoas que fazem o que Jesus manda, pongo atenção a isto, pessoas que fazem o que Jesus manda, mas estas pessoas não são conhecidas de Deus Padre, de Deus Hijo, Deus Espírito Santo, porque elas vivem na iniquidade. Ou seja, existem pessoas que conhecem a palavra, obedecem a palavra, mas seu coração não foi entregue a Jesus. Sua vida não foi entregue a Jesus. Não há confessado todavia, sou pecador, estou perdido, necessito de um Salvador, socorre-me, Senhor Jesus. Não, são pessoas que fazem muitas boas obras, fazem muitas caridades, fazem muitas coisas, mas todavia elas vivem em sua própria iniquidade. Então são pessoas que aparentemente parecem cristianas, parecem crentes, parecem servos de Deus. E o Senhor Jesus em Mateus 7,15, ele habla sobre esse tipo de pessoa dizendo, cuidado com os falsos profetas que se apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Sim, pessoas que aparentam ser, mas por dentro são lobos. Parecem cristianos, parecem crentes, parecem servos de Deus, mas pelos frutos nós outros nos damos conta que são lobos disfarçados de ovelhas. E o Senhor Jesus sigue dizendo que este tipo de pessoa, nós outros, verso 16, por seus frutos los conocereis. Por seus frutos, ou aquilo que eles produzem, hablam de eles mesmos. E Jesus diz, pode-se cosechar porventura uva de los espinheiros? Ou pode figo produzir abrolhos? Ou seja, pode um figo produzir, um pé de figo produzir um outro tipo de fruta? Não. Assim toda buena árvore produz buenos frutos. Porém, a árvore mala produz malos frutos. O próprio Senhor Jesus disse que estas pessoas que fazem tantas coisas usando o nome de Deus, usando o nome de Jesus, ele diz no verso 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará em lo reino dos cielos,
mas solamente aqueles que fazem a vontade de Deus Padre. Uau! Uau! Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará em meu reino. Verso 22. Muitos em aquele dia hão de me dizer, Senhor, Senhor, porventura nós outros não temos profetizado em tu nome? Senhor, porventura nós outros não temos expulsado o demônio do corpo de pessoas? Senhor, porventura em tu nome não hicimos tanto milagre? E Jesus diz para eles, não vos conosco, apartai-vos de mim. Bem, o terceiro tipo de pessoas são as pessoas que foram santificadas, pessoas que foram separadas do mundo para Jesus, pessoas que vivem em este mundo, mas não pertencem a esse mundo. São pessoas que um dia ouviram a voz de Cristo, reconheceram seu estado pecaminoso, se arrependeram de seus pecados, pediram perdão a Deus Padre, Deus Hijo, pediram a Ele que los salvara, lo limpiara de todo pecado, lo purificara de todo pecado, e entregaram suas vidas a Jesus, dizendo, Senhor, Tu és mi Senhor, mi Rei e mi Salvador, que mi vida seja uma extensão de Sua glória. Quero Te servir, ajuda-me. Quero obedecer-te, ajuda-me. Quero, Senhor, fazer as boas obras que o Senhor hizo e pede que hagamos. E o Senhor ajuda. Estas são as pessoas que fazem a obra de Deus, que servem com o coração purificado, com a vida buscando santificação a cada dia, não mais vivendo em iniquidade, não mais servindo aos desejos da carne. Estas são as pessoas, os quais em João 17, verso 19, Jesus falou, e a favor de eles, hablando de nós, eu me santifico, ou eu me separo, eu me consagro a mim mesmo, para que eles sejam santificados em la verdade. É a palavra de Deus que é a verdade que nos abre os olhos e nos santifica e nos purifica. Padre querido, não rogo solamente por estes, os 11 discípulos, mas também por aqueles que vão crer em mim. Uau! Jesus há 2021 anos atrás, hablando de nós e todos aqueles que todavia vão crer no nome poderoso de Jesus, na morte sacrificial de Jesus para perdão do pecado. Pessoas que vão crer que ao morrer na cruz há 2021 anos atrás, todavia hoje Jesus pode me salvar. Jesus pode me salvar e perdonar meus pecados. Por esses Jesus estava rogando, eu le tenho transmitido, verso 22, la glória que tienes me regalado para mim, para que eu seja como nós somos isso é através da graça. Pessoas que realmente han entregado sua vida a Jesus. E o verso 22 diz, eu estou em eles, assim como tu, Padre, está em mim, a fim de que eles sejam aperfeiçoados em la unidade, para que o mundo conozca que tu me enviaste e me amaste, como também amaste a eles. Que coisa maravilhosa! Queridos, a graça de Deus é regalada a todo crente, a todo cristiano, a todos aqueles que um dia se entregaram para Jesus. Mas nós outros temos que ter o cuidado de não receber a graça de Deus em vano, como habla em 2 Colossenses 6:1. E nós outros, hablando de nós outros, e nós outros, na qualidade de cooperadores com Deus,
também vos exortamos que não recebais em vano a graça de Deus. Ou seja, Deus regala de sua graça, Deus regala de seu poder, para que possamos fazer as obras que Ele pede. Deus regala de sua graça e de seu poder para que possamos seguir a Jesus. Deus regala a nós outros poder para poder obedecer e nós outros não lo hacemos. Pablo está dizendo, nós outros somos cooperadores de Deus Padre. A graça que Deus ha regalado para mim, Jonás, e para você, que não seja em vano. Utilize a graça que Deus deu a mim e a você para podermos fazer a obra como cooperadores de Deus Padre. Bem, em 2 Coríntios 6, 17, Pablo diz o seguinte: por esto, ou por esta razão, de não receber a graça de Deus em vano, retirai-vos do meio de eles, separai-vos, diz ao Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. É uma biópsia. Está ensinando para nós outros o que é receber a graça de Deus em vano e o que nós outros devemos fazer, nos separar de toda imundícia, de toda iniquidade, pedir ao Senhor graça, poder para poder nos apartar, obedecer ao Senhor com desejo de santificação, com desejo de consagrar-se ao Senhor para podermos falar desse Deus maravilhoso. Em 2 Coríntios 7:1, Pablo dizendo: tendo, pois, ó amados, tais promessas de Deus, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando nossa santidade em el temor do Senhor. Pablo está dizendo que para que não utilizemos a graça que Deus ha nos regalado, nós outros devemos nos purificar de toda impureza. Necessitamos pedir ao Senhor que perdone nossos pecados, que nos haga forte em nossas portas de fraqueza, que Deus nos haga forte contra o pecado que nos rodeia, contra o mundo que nos ataca e contra a nossa própria vontade, que também é forte, e temos que considerar isto. E Pablo empieza a falar em 2 Coríntios 8, de 1 a 5, da igreja da Macedônia, que pediu a ele que, por favor, nos permita ajudar aqueles que estão em necessidade, porque em esta época haviam igrejas em Jerusalém que estavam passando necessidade financeira. E a igreja de Macedônia, uma igreja nova, uma igreja de servos do Senhor, Pablo diz: também vosotros, hermanos, vos hago conhecer que a graça de Deus foi concedida à igreja da Macedônia, ou às igrejas que estavam na Macedônia, por meio, ou seja, apesar de passar por tantas tribulações, apesar de passar por tantas provas, manifestaram abundante alegria e da sua pobreza sacaram ofrendas para enviar aos necessitados. E diz o texto que não somente da sua riqueza, mas da sua pobreza, porque eles não eram ricos, mas a graça de Deus inundou, llenou seus corações de desejo de ajudar a participar da necessidade daqueles que estão ali, que de sua pobreza sacaram riquezas. Hoje nós outros, como Kendall Brazilian Church, estamos em uma campanha de enviar frijoles para o Haiti. Allá sofreram mais uma vez um grande terremoto.
há necessidade, nós outros entendemos que o que podemos enviar, devemos enviar, de acordo com a orientação de Pastor Neri, pastor, médico. Lo frijoli tem todas as proteínas, todo que uma pessoa necessita para comer. E então estamos nesta campanha, e graças a Deus, a igreja Kendo Brazilian Church, que é composta de brasileiros e hispanos de toda Latinoamérica, estamos involucrados e estamos recebendo frijoles, e sigam enviando frijoles para que nós outros possamos enviar àqueles que necessitam. É Deus, se eu tenho isso todavia, diga ao Senhor, Senhor, não tenho tido ganas, não tenho tido vontade, não conosco Haiti, não conosco a nada allá. Confesse seu pecado, pida perdão a Deus e pida que Deus ponga em ti, como puso na igreja de Macedônia, uma abundante alegria em participar, uma alegria em querer ser e querer enviar. E você pode trazer seus frijoles para nós outros, e nós outros vamos juntar todo o que enviamos até o final de setembro, e vamos enviar, creio que na primeira ou segunda semana de outubro, para o Haiti. Bem, nós outros necessitamos entender isso. Necessitamos entender que nós outros necessitamos viver fora da prática de iniquidade, crer no verdadeiro caminho que leva à salvação, que é Jesus. Juan 14:6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Nada pode chegar ao Padre se não for por mim. É crer que nós outros somos salvos não por obras de justiça praticada por nós outros, mas nós outros somos salvos pela graça de Deus, que foi que enviou seu Filho precioso, amado, e foi através de sangue que ele conquistou a salvação para nós outros. Nós outros somos santificados para sermos enviados ao mundo. Nós outros somos separados e consagrados para sermos enviados ao mundo, para enviar, falar da mensagem que transformou minha vida, que transformou sua vida, e nós outros somos essas pessoas. Queridos, 1 Pedro 1:13. Por essa razão, cingindo com vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente em la graça que vos está sendo traída através da revelação de Jesus Cristo. Uau! Que lindo! Como os filhos obedientes, não vos amoldeis las paixões que tenias anteriormente em vossa ignorância. Não permita que a vida passada sem Cristo venha dominar sua vida hoje. Não, pelo contrário, segundo é santo aquele que nos chamou, segundo a santidade daquele que nos chamou, tornai-vos santo também vós outros em todo seu proceder, em toda a sua maneira. Sede santos, porque eu sou santo. Queridos, nós outros temos que ter todo cuidado para não viver na prática da iniquidade. Nós outros devemos pedir, irmãos, que nos ajude a não viver uma vida iníqua, uma vida dobre. Sou de Cristo aos domingos e sou do mundo de lunes a viernes a sábado. Não. Viver uma vida sem a vontade de Deus, mas não quero hacê-la. Todo está bem em minha vida. Esta é uma mentira. Se eu não estou fazendo a vontade de Deus, é impossível que eu esteja bem. Eu estou sendo enganado por mim mesmo. Porque solamente quando estamos dentro, no centro da vontade de Deus, é que somos felizes. Se você pensa que está vivendo iniquidade, está bem, tu está equivocado. Mira o que diz Romanos 2:4. La bondad e la paciência de Deus
deseando levá-lo ao arrependimento. Ou seja, há tempo, pida socorro, perdão por seus pecados, perdão por sua vida pecaminosa, apesar de estar andando com Cristo. Pida perdão e pida poder dele para que você possa caminhar lejos desta vida. Te acorda de Esaú? Despreciou sua plenitude, despreciou o direito que ele teria de ser o homem que Deus ia utilizar para ser a nação de Israel. Vendeu sua plenitude, seu direito por um prato de lentilhas, um prato de sopa. E quando se deu conta, diz que chorou amargamente, mas não encontrou tempo para seu arrependimento, porque ele perdeu a oportunidade de ter o direito de regresso. Não. Se Jesus regressa, se Jesus viene, ou se Jesus chama a mim, a você, e eu estou em este tipo de vida, se acabou. Porque se eu não pido perdão por meus pecados enquanto estou vivo, se Ele me chama num piscar de olhos, eu, Jonás e você estamos perdidos. Bem, nós necessitamos pedir ao Senhor, Senhor, dá-me consciência, que quizás necessita disso, dá-me consciência para me arrepender de meus pecados. Senhor, eu pido perdão por meus pecados. Senhor, eu quero me consagrar e me dedicar a Ti. Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. Senhor, põe em meu coração o desejo de ser e me ajuda a ser, Senhor. Porque muitas vezes temos desejo de fazer coisas boas, sim ou não? Temos. E não é interessante que não logramos fazer? Não é interessante que nós outros não queremos sair de nossa zona de conforto? Um dia como hoje, calor, 90 graus, não sei se está 90, mas está calor, logo pela manhã. Nós outros não queremos sair de casa para ir até o Walmart, que está mais barato o frijole. Amanhã eu vou. Aí chega amanhã, não, lunes, seguro que eu vou. Estou aqui dentro de minha casita, ar-condicionado, e não quero me dispor a sair, mas tenho o desejo de comprar o frijole. Ou eu tenho o desejo de ajudar um irmão que está em necessidade, mas eu não quero sair de minha zona de conforto. Eu necessito pedir ao Senhor que, ademais que Ele ponga em mim o querer e o efetuar, eu necessito pedir a Ele que me ajude a executar a vontade que Ele puso em minha vida. Necessito da graça, necessito do poder de Deus que vai operar em mim, vai operar em você o desejo de ser e a capacidade para ser. Bem, o Senhor nos habla e nos ensina desta necessidade. Mira o que está escrito em Romanos, capítulo 6, verso 11. Assim também vosotros considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus Padre em Cristo Jesus. Não reine em vosotros, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais suas paixões, nem ofereçais vossos membros de seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Bem, terminando com o verso 14, Pablo diz: não permita que o pecado tenha domínio sobre vós outros. Se ustedes correm para a graça de Deus pedindo graça, poder de Ele, é a única maneira em que eu e você não vamos permitir que o pecado domine nossas vidas novamente como antes. Antes de conhecer a Jesus, o pecado dominava nossas vidas. Agora, libertos do pecado, salvos por Jesus, eu necessito a cada dia, da graça, que é poder de Deus, para poder caminhar em esta vida
me consagrando, me separando, me santificando para Deus Padre. Amém? Graça. Não somos capazes de caminhar um dia sequer sem a graça de Deus. Todo caminhar, todo hacer sem a graça de Deus são esforços humanos que não vão lejos, terminam rápido. Mas a cada dia pedindo do poder de Deus, de sua graça, é que nos leva a caminhar com Cristo hasta aquele dia final. Amém? Que o Senhor bendiga a tua vida grandemente. Padre querido, Padre amado, tu palavra predicada, tu palavra ministrada, chegue aos corações de cada um dos que estão ouvindo, como chegou a meu coração. Espírito Santo de Deus, trabalha na vida de cada um através da ministração da tua palavra. Ó Deus, abre os olhos, abre os ouvidos, Senhor. Te necessitamos. Dá-nos de tua graça, dá-nos do teu poder. É nossa oração humildemente que hacemos no nome de Jesus. Amém. Deus nos bendiga.